Este é o Sobedcast, em sua 5ª temporada. Sejam muito bem-vindos, meus amigos sobedianos, amigos endoscopistas não sobedianos e também curiosos da endoscopia. Essa é mais uma edição do nosso Sobedcast. E hoje eu tenho mais um amigo aqui para a gente ter um bate-papo muito interessante. Dr. Jimmy Scarparo, diretor da Scarparo Endoscopia, eminência de longa data na endoscopia nacional e internacional. Exagero. Que além de dominar aí todas as áreas da endoscopia, tem focado nos últimos anos na endoscopia bariátrica e que também, além de endoscopia bariátrica, é uma eminência reconhecida por nós na capacidade de exercer o bom diálogo, a transmissão do conhecimento e da opinião com bastante carisma e que é sabidamente uma pessoa que tem a habilidade de atrair e reter pacientes num contexto particular, que é uma dificuldade cada vez maior no nosso mundo atual. Jimmy, muito obrigado por você estar aqui hoje. Ô Vitor, eu que agradeço e eu fiquei lisonjeado agora com tantos elogios que você fez aí. Isso, você sabe que você merece, cara. Imagina. O nosso bate-papo hoje aqui, a gente vai tentar trocar uma ideia sobre justamente essa segunda parte, que eu sei que você é um expert também, sobre como atrair e reter pacientes particulares numa era de desinformação e informações rápidas. E eu gostaria de começar assim, com uma pergunta ampla, ouvir tua opinião, de uma mudança de comportamento que a gente vê na aquisição de informação e na transmissão de informação dos últimos 10 a 15 anos, que se acentuou nos últimos 10, eu diria, da informação rápida, sem filtro, muita voz para muita gente, sem verificação de fonte, sem fontes confiáveis, especialmente no contexto das redes sociais. A gente tem YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, entre outras, Reddit. Eu queria saber se você acha, e por quê, que neste contexto em que a informação está extremamente abundante, se o nosso paciente hoje ele está mais orientado ou mais confuso? Ele está os dois, justamente pelo que você acabou de dizer. Se a internet democratizou a informação, o acesso a ela também democratizou a desinformação, porque as pessoas não conseguem, muitas vezes, qualificar a informação. Então, ela não sabe a fonte, ela não sabe... E ali tem atores e personas de tudo quanto é jeito se passando por papéis da quais eles não dominam e não entendem, mas estão falando sobre aquilo com muita propriedade, mas muito mais por uma retórica do que eles conseguem agir e atuar, do que na verdade eles têm de bases atrás, ou de vivência ou científica. Então, pacientes e pessoas são facilmente engodadas por essa coisa da informação fácil, rápida, mas sem uma qualidade. Eu ouvi uma frase, imagino que você já deve ter ouvido, do pessoal um pouco mais jovem, né? Provavelmente foi dita numa sátira, mas tem aquele fundinho de verdade que incomoda. Eu queria saber a sua opinião sobre ela, que a frase hoje em dia só faz residência quem não sabe mexer no Instagram. O que você acha sobre isso? É uma verdade. Uma verdade no seguinte sentido, não dá mais pra gente, o médico, ficar escondido. Nossos pais, seu pai, praticou uma medicina que é totalmente diferente da medicina atual. Nós não podemos mais voltar aos mesmos moldes de 1990. O médico hoje tem que se expor. Eu fui numa palestra de marketing digital, especialmente voltada para médicos, onde eu vi uma frase que me assustou, e até aquele momento eu falo, não preciso me expor, eu tenho pacientes, eu estou bem, para que eu vou me expor? Na internet, dar o meu rosto lá, abrir isso da minha vida, ou ficar falando, isso é muito chato. Eu não gostava. E aí eu ouvi essa frase que ele botou assim, o mais conhecido ganha do melhor. Me impactou muito, porque eu falei, caramba, é verdade. E ele foi mais fundo na palestra, ele falou, você, doutor, está cometendo um crime contra a sociedade civil, uma vez que você tem a capacidade técnica, é bom no que faz, mas você se esconde, você se acovarda, porque isso está permitindo que outras pessoas, com esse lema aí que você acabou de dizer, vão lá e se exponham, mas eles não têm a capacidade técnica e eles vão atrair pacientes que deviam estar com você, que têm a capacidade técnica,
mas porque você se resolveu se esconder, eles estão indo para um paciente, para um médico, para um profissional, seja lá qual for ele, pior. Então, você tem responsabilidade sobre isso, se exponha. Foi aqui que caiu a minha frase. E se o mais conhecido for o melhor? Então, a gente tem que tentar, enquanto você, se você julga que é bom no que você faz, amigo sobediano, se exponha e se entregue para a sociedade para que ela tenha a oportunidade, pelo menos, de te achar. Se ela vai com você ou não vai, é uma outra questão. Então, assim, só para ver se eu assim, sumarizo, é quase um dever ético de uma pessoa boa e capacitada se expor nos tempos e atuais, sim, se apresentar para a sociedade. Nos tempos atuais, sim. Interessante, gostei da visão, Jimmy. Eu sou um cara que, pessoalmente, eu não sou esse primeiro Jimmy aí que te você acalma mostrou. Que você vai chegar lá. Mas eu entendo e eu realmente acho que o caminho é por aí mesmo. Nesse sentido, Jimmy, da gente se expor, né, com conteúdo, né, com credibilidade, né, quais seriam as práticas, vamos dizer, quais são as dicas que você daria para atrair pacientes, especialmente no âmbito particular, sem cair na armadilha do sensacionalismo, do escandaloso, do vulgar? Enquanto alguns querem vender milagres, a gente tem que tentar vender a realidade. Milagre é fácil de vender. Perca 20 quilos em 2 meses. Que maravilha, quem não quer? Vai entregar isso, impossível. Mas se você vender a realidade, é mais fácil de entregar, mas é mais difícil de vender. Você tem que primeiro dar a cara. Isso nós já falamos, mas assim, você vê hoje que é uma tendência. Nós vemos várias empresas, vamos pegar o João Adib da CIMED, vamos pegar vários empresários bilionários que não precisariam estar se expondo, as empresas deles vão muito bem, mas eles estão lá dando a cara. A tua clínica, o teu serviço tem que ter uma cara, e quem é a tua cara? É o médico. Não adianta você terceirizar isso, tem que ser você, porque a tua cara é que vai, as pessoas não se relacionam com empresas, as pessoas não querem se relacionar. O meu perfil da minha clínica, Vitor, no Instagram tem muito menos seguidores do que o meu perfil pessoal, porque eles querem se relacionar com o Dr. Jimmy. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu diria é que as pessoas querem ver em você aquilo que você está pregando. Você bem sabe, eu fiz a gastroplastia endoscópica há 1 ano, porque eu estava muito acima do meu peso e eu trabalho com obesidade. Isso era uma falta de credencial para mim, para os meus pacientes. Então, eu precisei fazer toda uma transformação de vida pessoal, voltar para uma academia, mudar meu estilo, para que eu pudesse representar aquilo que eu estou pregando. Aí a autenticidade disso é muito mais forte. Então tem que ter autenticidade do que você está falando. E falar do dia a dia, daquilo que o paciente sente de dor, de empatia. Entregar para ele aquilo. É o jeito de você comunicar isso sem ser sensacionalista. Ô Jimmy, e assim, eu vou puxar o gancho da tua história pessoal com a gastroplastia. Eu acho que você ajuda dentro do guideline. Pelo que eu me lembro de você estava ali com talvez uma obesidade leve. 33. Obesidade leve, aí um MC de 33, uma obesidade leve. Você não preenchia ou não queria cirurgia bariátrica. Perfeito. Você provavelmente fez muitos anos aí de dieta com dificuldade, não conseguiu perder peso, então você se encaixou perfeitamente no grupo da gastroplastia. E aí você foi submetido ao procedimento no qual você acredita e você não perdeu a oportunidade de divulgar isso, né? E aí eu queria falar como que você bolou isso daí, porque eu assisti, achei muito legal, né? Como você bolou isso aí e como que você conseguiu fazer isso de uma forma honesta, justamente não midiática, vamos dizer assim. Houve mídia envolvido, mas não me pareceu, pelo menos, sensacionalista. Eu relutei muito, Vitor, e a minha esposa me ajudou a pensar sobre isso, que eu falei assim, poxa, é uma coisa pessoal, mas eu recebia muitas críticas nos meus comentários, das minhas postagens, o doutor está precisando colocar esse balão, hein? Doutor, por que o senhor não faz esse procedimento? Dando indiretas assim, muito desconfortáveis. A internet é a mãe de ninguém, todo mundo vai lá e escreve o que quer. Mas era uma verdade e me incomodava. Quando eu decidi fazer isso, eu decidi por uma questão pessoal minha. Eu queria resgatar a saúde. Não foi nunca intencional. Eu vou fazer meu procedimento porque eu quero mostrar que ele é bom e quero mostrar ele para o mundo. E eu fiquei relutando muito tempo, até que a minha esposa me convenceu. Falou, não,
o maior storytelling que existe é o médico se submetendo àquilo que ele acredita. Não existe a validação mais forte do que essa. Isso é um grande argumento que você não pode desperdiçar. Falei com o meu time de marketing, ele falou, doutor, pelo amor de Deus, o senhor ia fazer isso sem falar com a gente? Eu falei, eu ia. Ele falou, não, nós vamos criar isso de uma forma, e aí escolher um time de marketing que tenha essa noção e te represente é muito importante. É uma das dicas que eu daria, porque ele tem que falar a tua língua, ele tem que representar você. E eu nunca gostei de sensacionalismo. Para também ter a autenticidade, né? Porque as pessoas, quando elas estão na internet, elas estão caçando a falta de autenticidade. Quando a gente sente falsidade, você foge. Você sai. Então você perde credibilidade. Exatamente. Né? Então acho que é isso que você está querendo dizer com a equipe, a seleção da equipe, né? E o pior, né, Vitor? Porque assim, eu postei o meu procedimento logo imediatamente, foi o tempo da edição, eu postei o procedimento logo após, porque eu queria validar que ele daria certo. Porque é bacana se depois de um ano eu contar para trás, deu tudo certo, olha, não tivemos nada de errado, perdi peso, vamos contar agora? Muito lindo. Não, cara, vamos contar agora. E eu tenho a missão de mostrar que isso vai dar certo. E aí eu fiz uma nova filmagem com 3 meses, com 6 meses, com 1 ano, está no nosso YouTube, quem quiser vai ver. E eu conto o paciente, que é o Dr. Jimmy mesmo, não tenho o menor problema com isso. Legal, então acho que é só pra gente, acho que talvez pegar as mensagens core aqui, a autenticidade é crítica, certo? Sim. Crítica. E a gente tem que prezar por isso, inclusive, na seleção da equipe de marketing. E aí, nesse sentido, eu quero puxar o gancho. Terceiriza e supervisiona? Ou é melhor fazer você mesmo? Terceirize, mas jamais a sua voz. Você pode terceirizar a edição, você pode terceirizar o calendário, você pode terceirizar até a mesma pauta, mas você não pode terceirizar a sua voz. Você tem que dar a tua personalidade naquilo ali. Senão, não passa a não ser mais autêntico. As pessoas percebem que está destoando, porque você tem um timeline que você tem na sua rede social, e você fala, esse post aqui tá meio fake pro Dr. Jimmy, não é ele que tá falando isso. Então, tem muitas vezes que eu também tolho a minha própria equipe de marketing, eles querem me fazer ser uma pessoa que eu não sou. Então, eu também tenho que ter esse julgamento. Mas dentro do possível, a gente é médico, trabalha pra caramba, a gente não tem Precisa tempo. de uma ajuda, né? Precisa, tem que ter um time para isso. Mas tudo tem que passar pela tua aprovação e manter a tua linha de personalidade. Legal, Jimmy. Agora, na questão um pouco assim de custo, né? Como transmitir valor, agregar valor ao teu procedimento e à tua prática, especialmente diante de um paciente que enxerga tudo como preço? É terrível. Mas você sabe o que é uma Birkin? Não. A Birkin é uma Explica bolsa. pra gente. É uma bolsa, Vitor, da Hermès. Ah, já vi isso numa apresentação tua. Ela custa R$600 mil. Você quer comprar uma bolsa dessa? Você é um bilionário, você chega na loja, você não consegue. A Hermès, ela vai ter uma fila para isso. Você vai pagar a bolsa, se ela achar que você é uma pessoa que merece ter essa bolsa, vai ser produzida, daqui a 6 meses vai chegar, e tem uma fila para isso. Por que eu tenho que pagar tanto dinheiro numa bolsa que se você for na 25 de março, você acha uma réplica igual por R$5 mil? Como pode? Vai ter gente para a bolsa da 25 de março, vai ter gente para a bolsa de 600 mil. Qual paciente você quer? Isso ele tem que perceber em você. O cliente que ele vem buscando, achando que é um shopping e buscando um procedimento, pensando em comparação entre o que você cobra e o que o outro colega cobra, é um paciente ruim para você. Ele tem que chegar em você já qualificado, onde o dinheiro já não é mais essa questão. Ele já entendeu que você é a pessoa que ele quer. E para fazer isso, vai começar na mídia, vai começar no seu posicionamento, no seu jeito de falar, na empatia, em toda a tua apresentação. Não existe nada na Terra que não possa ser feito mais barato de um jeito pior. Se você se pautar pelo preço, você vai ficar amarrado nessa situação e competir por baixo é o pior modelo. É entendimento implícito da nossa sociedade que ninguém valoriza o que é barato. Se você é barato, supostamente você não é o melhor. E se você é o melhor, supostamente você não é o mais barato. E não adianta você querer confundir, porque o que é bom não custa mais, vale mais.
E quem tem essa percepção é o paciente que vai vir com você e vai fazer o procedimento onde o dinheiro não é o primeiro parâmetro que ele está avaliando. Para você é melhor porque esse paciente vai se engajar melhor no seu tratamento. Se ele falhar, ele não vai ficar te cobrando por isso, porque ele sabe que era um risco. É uma pessoa muito mais consciente. Então, transmitir isso é difícil. Eu perdi muitos pacientes porque, doutor, mas eu já achei ali, eu não vou ouvir um sonoro não. Fique à vontade, você pode fazer lá. Eu não sei o que ele vai entregar pelo que ele está te cobrando. Eu sei o que eu te entrego pelo que eu vou te cobrar. Então, eu não sei. Se você confiou que ele vai te entregar algo bom pelo que você está pagando lá, fique à vontade. Ô Jimmy, e assim, eu vi você falar sobre qualificação, né, do paciente. Né, e eu te conheço pessoalmente, sei que você tem um sistema de pré-qualificação. E aí eu queria saber como é que você faz para trazer esse paciente mais qualificado no teu consultório e depois que ele chegou ao teu consultório, quais são as dicas para efetivamente você converter esse paciente? As consultorias que eu fiz sobre gestão, Vitor, eu recebo críticas, porque o que acontece, o meu cliente, eu não cobro pela cara dele, jamais, tá? Você pode vir você ou o Abílio Diniz, se quem quiser ir lá, vai ser o mesmo valor do meu procedimento. Eu acho isso justo, acho isso ético. Uhum. Então, eu não vou cobrar de acordo com que você foi lá engravatado, bonito, falar, o Vitor tem grana, eu vou cobrar mais dele. Não é assim que funciona. Eu cobro aquilo que eu entrego. Só o que acontece? Eu preciso que esse paciente seja mais qualificado. Então, o meu pessoal está autorizado a enviar o orçamento dos nossos procedimentos, que a gente sabe que uma gastroplastia vai usar tantos fios, que vai ser feito um centro cirúrgico, tem um anestesista. Então, tem um custo que eu posso calcular com os meus honorários, impostos e tudo. Por que eu vou ficar variando? É fixo. Então, eu passo para ele. E você condiciona só alguma eventual contraindicação, né? O orçamento não, claro, esse, não, óbvio, né? Óbvio. Para a gente efetuar, você vai passar por uma mas consulta. Isso aí é na consulta. Uhum. Mas você me perguntou como é que eu faço para pré-qualificar ele. Então eu mando antes. Mas meu pessoal de gestão que me assessora fala, doutor, tá errado. Você tem que deixar o cliente chegar, aí na sua consulta você vai... Mas eu não tenho tempo a perder e não quero que esse paciente também perca o tempo dele. Então, se ele não tem a qualificação financeira, e eu não quero que isso seja mais uma coisa quando ele vem me procurar, eu não quero nem que ele venha comigo. Eu posso estar perdendo pessoas que talvez viessem e se convencessem de fazer. Mas eu prefiro perder essas pessoas do que eu perder pessoas que vieram e quando souberam o valor, não podem fazer. Então, é uma primeira coisa que eu faço para pré-qualificar. O resto... Você está priorizando o seu tempo, que hoje em dia tem muito valor também. E sabendo que nossos procedimentos são alto ticket, eu não posso fazer esse cara perder uma hora, vir lá da cidade dele, às vezes... E gastar o dinheiro da consulta. E gastar o dinheiro da consulta e no final, que ele não vai ter condição de fazer. Isso poxa, se eu soubesse não tinha vinda. Eu não posso ouvir isso. É um jeito que eu crio para pré-qualificar. Uma outra pré-qualificação que eu faço, eu mando um questionário online para ele responder previamente. Então, nesse questionário online, existem algumas perguntas, e quando elas chegam para mim, ele responde, chegou automaticamente, e meu time já tem uma pré-avaliação dessas respostas, e a gente sabe se esse cara tem já um perfil para o procedimento ou não. Por exemplo, isso que você acabou de dizer, mas e contraindicações, Jimmy? Eu já vou cortar essas objeções antes mesmo dele vir, porque eu já estou vendo que esse cara não serve. IMC 60, não dá para fazer num ambiente de hospital dia que eu tenho. Para que eu vou chamar esse cara lá? Se eu chamar, eu falar, o senhor pode vir à consulta, mas caso o senhor venha a realizar, não vou poder ser esse aqui, tem que ser um hospital geral com a retaguarda de UTI. Então, a gente vai fazendo esse tipo de qualificação. E quando ele chega na consulta para você, alguma dica para a gente reter esse paciente, para converter esse paciente? O que você sugere para a gente? A nossa índice de conversão, uma vez que o paciente sentou na nossa frente, é mais de 90%, Vitor. E isso porque o dinheiro já não é mais a questão, nós já pré-qualificamos, mas a segunda questão é que é uma consulta de 1 hora, 1h30. Primeira coisa que eu diria, escutativa. Então, eu deixo meu paciente chegar, ele chega todo temeroso, você sabe, ele senta na nossa frente, eu não sei quem é esse ser humano ainda direito. Eu preciso entender quem é ele, quais as dores que ele tem, ouvi-lo empaticamente, então eu deixo ele falar uns 15, 20 minutos, fico instigando ele com as respostas que ele já me deu online, eu fico, mas isso aqui é mesmo, essa cirurgia... Deixa ele se ambientalizar
ele vai afundando na cadeira e ficando, aquela poltrona vai ficando bem confortável para ele. Quando eu sinto que chegou esse set point, é agora a hora para eu entrar. Aí é a minha vez de fazer o show. Então eu vou explicar para ele em detalhes o que eu vou fazer com ele, o nosso projeto de tratamento, qual vai ser os passos que a gente vai seguir, adequando sempre as expectativas para ele, e no final a gente vai, e aí, para finalizar, depois de uma escuta ativa, explicar tudinho, responder todas as dúvidas, eu vou apresento o nosso serviço para ele. E aí ele sai. É dificilmente numa consulta o paciente que cá entre nós estamos vendendo algo. Desculpa te interromper, mas quando você diz apresentar o serviço, você mostra infraestrutura. Mostro infraestrutura. Tudo. Porque ele equipe multi, tudo. Você mostra o que você tem. Mostro a sala que ele vai ser operado, eu mostro onde vai ser o repouso dele, eu mostro os passos que ele vai coisar. E especialmente, agora no meu caso, em especial, não vai ser todo mundo que vai poder fazer isso, mas eu falo, eu passei por isso. Seja o balão, seja a gasplastia, eu usei os dois. Então eu tenho propriedade para... Não que o balão não funcionou muito bem, mas houve um tempo, reganho de peso, não é problema, a gente tá... E eu nunca minto para ele, jamais entrego para ele algo que eu não posso falar, cara, resolveremos o seu problema. Não existe isso. Então, adequando expectativas. E depois do procedimento, Jimmy, assim, como você faz a retenção? A gente sabe que, especialmente na obesidade, que é o que você mais trabalha, o segmento de longo prazo ele é importante, né? Sim. Como você mantém esse paciente perto de você depois do procedimento? A gente tem lá uma sequência de eventos que vão acontecer. O mais importante é uma revisão em 3 meses, eles voltam comigo para a gente fazer uma nova endoscopia, olhar a costura, ver o processo de perda. Eu espero, nesses 3 meses, que esse paciente já tenha, estou falando de gasplastia agora, já tenha perdido 15% do peso dele. E isso, quando não aconteceu, aí talvez eu entre com alguma coisa, entendendo o que está acontecendo. Por que ele não bateu essa meta, se a maioria bate? Então tem uma coisa que pode estar acontecendo aqui, é tempo de eu agir. E depois com 1 ano de novo. Agora, nós temos planos, e isso não pode ser copy-paste. Isso aí, cada paciente é individualizado. Um paciente que tem um IMC mais alto, eu vou ter que ter uma estratégia, às vezes, de associar alguma coisa para ajudar, potencializar, desinflamar esse cara através de protocolos. Eu tenho como agregar valor na consulta. E aí, falando aqui de business, posso falar, não posso? Claro. Então, a gente faz cross-sell nesse momento. Você pode fazer vários cross-sells. Explica isso pra gente. Você faz venda cruzada com esse cara, porque ele veio lá para fazer uma gasplastia. Muito bem. Tá, cara, mas aqui você tá com uma baita resistência insulínica, tá te atrapalhando a perda de peso. Você já tá com 6 meses e você não perdeu 20% ainda. Vamos iniciar uma tirzepatida? Vamos iniciar... Então, eu tenho você usa a adjunção para reter esse paciente. Para reter esse paciente e atingir os objetivos dele também. E ele se torna fiel. Uma outra coisa que a gente faz, eu tenho... Aí talvez é uma questão de criar comunidades, né? Se valeu para mim, tem que valer para todo mundo. Eu tenho um grupo de WhatsApp que eu não estou no grupo, mas é um grupo de uma paciente que ela montou isso e eu pedi essa permissão. Eu posso mandar todos os meus pacientes para dentro do seu grupo para vocês se ajudarem, dicas e tudo e tal. Isso é um grande risco, porque e se der errado? Eu falei, mas eu vou mandar no dia seguinte, então o paciente recebe um link que ele vai para dentro desse grupo onde eu não estou, e eles lá ficam livres para se comunicarem. E por que eu faço isso? Porque eu quero que valide. Esse paciente, então, vai ver que ele entrou agora. Porque seria bacana se eu só mandasse os que deram certo. Eu mando todo mundo. E elas vão falar, não, para mim não está dando certo. Para mim não estou perdendo peso. Eu não tô, eu pensei às vezes tem dica cruzada, né? Quem aí deu certo, eles se ajudam. Como eu sei que a maioria tem bom resultado, elas mesmo falam, o que está acontecendo com você? Elas mesmas me ajudam a ficar com esse paciente. E às vezes essa paciente que criou o grupo, ela fala, doutor, dá uma ajuda para essa paciente porque ela está com dificuldade. Olha que legal. Eu não estaria sintonizado com ela se não fosse o alerta que essa paciente que está dona da comunidade me fala, doutor, essa paciente está com muita dificuldade, dá um apoio para ela. Eu vou lá e dou um apoio para ela. São jeitos que a gente cria. Jimmy, muito, muito interessante, cara. A gente está chegando próximo do fim da nossa conversa aqui. Eu aprendi muito com você hoje aqui e eu queria terminar assim, com uma pergunta inspiradora. Você acha que a medicina particular hoje em dia ela está mais difícil ou ela está com mais oportunidades?
ela tá mais difícil, como eu disse para você, para quem ainda quer usar os velhos moldes da medicina antiga. Eu tenho 52 anos, você é bem mais novo que eu, e eu cresci numa geração diferente da sua. Você já é um cara mais digital do que eu sou, mas eu tive que aprender isso. Eu tive que aprender oratória, eu tive que aprender a se portar e se vestir adequadamente. A gente é julgado pela aparência. Eu tive que aprender a mexer com mídias sociais. Tive que aprender que no Facebook é um pessoal de mais idade, com mais poder financeiro, mas é um cara mais retilíneo no seu pensamento. O Instagram é mais jovem, mas ele é mais instável no seu pensamento. Eles vão te validar sempre nas mídias sociais, não adianta você fazer um belo vídeo bonitinho, bem uma capa legal, e aí você vai para a mídia, mas quem é esse cara? Né? Quando eu falo assim, você colocou balão com quem? Eu coloquei balão com o Dr. Jimmy. Quem é esse cara? Ela vai lá te investigar, igual você faz com o restaurante, você vai ver até o cardápio antes de ir para o restaurante, saber se ele é muito caro. Elas vão lá te validar no Instagram ou no Facebook. Quando elas me identificam lá, esse cara existe mesmo, gostei do jeito que ele fala, mas espera aí, será que esse assunto... Aí ele vai agora conhecer o que você faz no YouTube. No YouTube é onde você vai poder ter 4, 5, 6 minutos falando num vídeo, onde ela entende a autoridade que você está tendo ali sobre o assunto, porque 1 minuto no Instagram não dá para você trazer isso, mas 5 minutos no YouTube faz. Aí ela começa a maratonar o teu YouTube. E aí no YouTube ela pode até ter te achado no Google ou com a vizinha, mas ela vai validar dessa forma. E quando eles chegam lá comigo, Vitor, eu cansado de ouvir essa mesma doutora, parece que eu lhe conheço há mais de 10 anos, porque eu já vi todos os teus vídeos no YouTube. Essa paciente, quando ela fala isso, cara, ela está super qualificada. É uma questão apenas da gente tomar um café juntos, porque ela já ouviu tanta coisa, tanta informação que eu dei, então você precisa construir. É mais difícil? Veja que o médico não tinha essas atribuições antigamente. Né? A gente estava lá, boca a boca, o Dr. Vitor é muito bom, mas hoje a gente precisa estar se expondo e tem que ter um trabalho, skills diferentes do que a gente só como médico tem, aonde a gente vai lá e se apresenta, se coloca, tem que investir em tráfego pago, tem que investir em marketing, tem que investir em apresentação pessoal na tua clínica. Cara, as pessoas julgam pelo aquilo que você apresenta. Então, é um contexto que exigiu mais do médico. Antigamente, o cara era bom no que fazia e bastava. Agora, além de ele ser bom, ele tem que mostrar e aparentar em todo o seu contexto, especialmente no seu lifestyle, que ele fala com coerência aquilo que ele faz. Jimmy, acho que a conclusão do nosso podcast hoje é que nós precisamos montar um workshop. Eu acho. Um dia inteiro. Eu acho. Para você ensinar isso para outras pessoas ou trazer pessoas que talvez sejam tão boas quanto você e que talvez tenham te ensinado essas coisas aí. Jimmy, agradeço muito o seu tempo, aos ensinamentos que você me passou. Foi um prazer ter você hoje aqui. Espero que os nossos ouvintes tenham apreciado também. Eu tenho certeza que apreciaram e aprenderam. E aqueles que não estão próximos da SOBED, da sociedade, gostaria de fazer um convite, reforçar um convite de que se aproximem da sociedade. A sociedade está muito engajada em distribuir conhecimento. E conhecimento é o que a gente precisa, como o Jimmy falou hoje aqui, como baseline para depois você se expor e trazer credibilidade e honestidade para o marketing, que hoje em dia é mandatório para o médico. Posso finalizar só com uma historinha pequenininha que pode nem entrar depois então, fala a historinha, Jimmy, e depois você conta aí o link, o teu vídeo, que é mais visualizado. Ah, é? Depois você não precisa falar do vídeo, só fala qual é, porque o ouvinte vai ver depois. Você vai surpreender. Eu sei qual é, eu quero que você fale. Um dia eu recebi tua ligação, você falou, Jimmy, eu preciso ir te visitar. Eu falei, mas o que o Vitor quer fazer aqui na minha clínica? Aí você chegou lá e falou, Jimmy, eu preciso ser você. Aí eu falei, como assim, Vitor? Eu preciso aprender a vender, eu preciso fazer o que você faz em termos de gestão, de marketing e tal. E eu não sei fazer isso. E aí eu falei para você, eu preciso ser você. Essa cunho científico que você tem, essa facilidade. Então, transmitindo tudo que o Vitor acabou de dizer, o melhor dos mundos seria um médico que una Vitor e Jimmy numa mesma persona. Esse cara vai arrebentar em qualquer cenário. Show, Jimmy. Fala o vídeo pra gente finalizar. Eu acho que é o da minha gastroplastia, não é? Talvez o arroto fedido? O arroto fedido também. Isso é verdade. O arroto fedorento, eu fiz um vídeo de arroto fedorento, mas era um vídeo do balão, que o cara come, a estase.
E o vídeo no YouTube foi o que mais bombou, tem razão, não é no Insta. No Insta é o da minha gastroplastia. Que mais bombou porque a galera procura um assunto, vai uma dica que coisas comuns, triviais do dia a dia, a gente pode postar falando com propriedade sobre aquilo e vai ajudar muitas pessoas. Se você não assistiu, assista Arroz Fedorento. Pessoal, muito obrigado, viu? Você acompanhou mais um episódio do Sobedcast em sua 5ª temporada.